jornada que prometia esperança terminou em um giro inesperado. Diddy, um dos magnatas mais influentes do mundo da música, acabou de receber uma notícia devastadora no tribunal. Em vez de voltar para casa, ele enfrentará uma prolongada detenção após ser negada sua liberdade sob fiança pela terceira vez consecutiva. O que ocorreu naquela sala deixou a todos atônitos. As emoções estavam à flor da pele, e quando o juiz Subramanian emitiu sua decisão, Diddy não conseguiu conter as lágrimas. O que levou a esse veredicto? O caso de Diddy está repleto de acusações que abrangem décadas, entre elas crime organizado, tráfico sexual e manipulação de testemunhas. Segundo a promotoria, ele utilizou sua posição de poder para construir um império onde as ameaças, a violência e o controle foram as ferramentas principais. Uma das peças-chave nesse caso é o vídeo de 2016 que mostra um suposto ato de violência contra sua ex-namorada, Cassandra Elizabeth Ventura, mais conhecida como Cassie Ventura. Esse vídeo, combinado com mensagens de texto e testemunhos, tem sido central para que a promotoria argumente que Sean Diddy representa um perigo para a comunidade. O juiz Subramanian explicou detalhadamente as razões pelas quais negou a solicitação de fiança. Entre elas, citou o risco de Diddy manipular testemunhas, algo que já teria tentado fazer desde sua detenção, utilizando métodos como ligações através de terceiros e mensagens em redes sociais, que falaremos aqui nos nossos próximos vídeos. Além disso, o juiz mencionou que Sean Diddy teria violado as regras da prisão para se comunicar de forma não autorizada, o que demonstra que não se pode confiar nele para seguir as condições de um arresto domiciliar. O momento em que se leu a sentença foi impactante. Diddy, que havia mantido a compostura durante a maior parte do julgamento, caiu em lágrimas ao ouvir que não poderia voltar para casa. Sua família, que esperava um resultado diferente, também mostrou emoções intensas. Seu advogado qualificou a decisão como extremamente severa, enquanto a promotoria argumentou que era necessária para garantir a segurança das vítimas e testemunhas. Com essa decisão, Diddy permanecerá no Centro de Detenção Metropolitana de Brooklyn enquanto seu caso avança. Segundo os analistas legais, essa decisão complica significativamente sua defesa, já que limitará seus recursos e capacidade para preparar o julgamento. Além disso, a promotoria poderá utilizar esse tempo para fortalecer ainda mais seu caso, apresentando evidências adicionais que aumentem as probabilidades de uma condenação. Neste julgamento, Diddy conta com um grupo de advogados, liderado por proeminentes advogados de defesa, tem sustentado que as acusações contra ele estão baseadas em provas circunstanciais e testemunhos inconsistentes. Argumentam que a promotoria está construindo um caso baseado na percepção pública mais do que em fatos verificáveis. Segundo sua defesa, as supostas comunicações não autorizadas de Diddy não são suficientes para justificar sua detenção contínua. Os seus advogados planejam apelar à decisão do juiz e argumentar que Diddy deveria poder preparar sua defesa em casa, sob estrita supervisão eletrônica. No entanto, os analistas concordam que reverter uma decisão de fiança como essa será um desafio monumental, especialmente considerando a gravidade dos cargos. Além do tribunal, esse caso está afetando profundamente a imagem pública de Diddy, uma figura que outrora foi sinônimo de sucesso e luxo. Agora, ele enfrenta um escrutínio implacável nos meios de comunicação e nas redes sociais. Alguns de seus seguidores mais leais têm expressado seu apoio, destacando seu legado na música e nos negócios, mas outros, incluindo antigos colaboradores, têm guardado silêncio ou até mesmo se distanciado dele. Independentemente do resultado do julgamento, o dano à sua reputação já é significativo e poderia marcar o fim de sua era como uma figura dominante na indústria do entretenimento. O caso tem desatado um intenso debate nas redes sociais. As vítimas se tornaram o centro das discussões, refletindo uma divisão de opiniões entre aqueles que acreditam em sua inocência e aqueles que apoiam as vítimas. Alguns usuários argumentam que Diddy está sendo tratado de maneira injusta devido à sua fama, enquanto outros destacam a gravidade das acusações e exigem justiça para as supostas vítimas. O caso de Diddy não está sendo julgado apenas nos tribunais, mas também no Tribunal da Opinião Pública, onde a percepção pode ser tão poderosa quanto a evidência. O impacto do caso de Diddy
vai além de sua pessoa como um dos empresários mais influentes da música. Seus problemas legais geraram ondas de choque na indústria, com colaboradores e artistas vinculados ao seu legado, enfrentando perguntas difíceis sobre sua associação com ele. Alguns artistas optaram por manter a distância, enquanto outros expressaram um apoio cauteloso, destacando sua influência em suas carreiras. No entanto, os efeitos econômicos e de reputação para sua companhia, Bad Boy Entertainment, são inevitáveis. O caso levanta uma questão mais ampla. Como a indústria deve lidar com situações em que suas figuras mais importantes enfrentam acusações graves? O julgamento de Diddy poderia estabelecer um precedente para futuras decisões éticas e legais no entretenimento. Este não é o primeiro encontro de Diddy com a justiça americana. Ao longo dos anos, ele enfrentou demandas e acusações, desde incidentes de violência até disputas contratuais. No entanto, nenhuma delas alcançou a magnitude de seu caso atual. Seu histórico levanta questões sobre como ele lidou com as tensões entre sua vida pública e privada. Embora sempre tenha emergido aparentemente ileso, este caso poderia ser o que finalmente defina sua relação com a justiça. Se o júri considerar esses antecedentes, poderia influenciar sua percepção, afetando o desenlace do caso de maneira significativa. Um dos aspectos mais curiosos do caso do magnata tem sido a reação da indústria musical. Enquanto alguns artistas e colaboradores ofereceram declarações públicas de apoio, a maioria optou por guardar silêncio, evitando qualquer associação direta com o caso. Esse silêncio pode ser interpretado de diferentes maneiras. Alguns poderiam estar esperando mais clareza no caso antes de se pronunciarem, enquanto outros poderiam estar se distanciando para proteger suas próprias reputações. Essa dinâmica reflete um problema maior. A indústria musical, como muitas outras, enfrenta o desafio de equilibrar o legado artístico com as questões éticas. O caso de Diddy poderia marcar um antes e um depois em como se manejam essas situações. Com a negativa de fiança e a acumulação de provas, o caso de Diddy está longe de ter um desfecho. Os especialistas antecipam que o julgamento poderia se estender por meses, com novas revelações que poderiam inclinar a balança em qualquer direção. Este caso coloca à prova a capacidade do sistema judicial de lidar com figuras de alto perfil. Como garantir que o processo seja justo sem influência da atenção da mídia ou da pressão pública? Além do veredito final, o caso de Diddy já está tendo um impacto irreversível em seu legado como uma das figuras mais influentes na música e no entretenimento. Suas contribuições moldaram a indústria por décadas. No entanto, essas acusações levantam perguntas difíceis sobre como recordaremos seu legado. Para muitos, Diddy foi um símbolo de sucesso, alguém que superou adversidades para construir um império. Mas este julgamento ameaça ensombrecer sua carreira, convertendo sua história em um exemplo de como o poder e a influência podem desmoronar frente a graves acusações. Este caso não afeta apenas Diddy como indivíduo, mas também aqueles que o admiram, trabalharam com ele e se inspiraram em sua história. O desenlace deste julgamento poderia redefinir como a indústria e o público manejam figuras tão polarizadoras no futuro. O caso de Diddy é mais que um julgamento. É um reflexo dos desafios que enfrentamos como sociedade ao equilibrar a justiça, a ética e o poder das figuras públicas. Cada novo desenvolvimento nos lembra que ninguém está acima da lei, mas também que o sistema judicial deve administrar esses casos com cautela e equidade. Estamos sendo testemunhas de um ponto de inflexão em como tratamos as figuras de poder. Este caso será apenas outro capítulo na longa história de controvérsias legais na indústria do entretenimento? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e até a próxima!